A paz do Senhor, irmãos. Amém. Obrigado por você ter vindo. Essa quinta-feira de chuva, um friozinho, e você veio. Muito obrigado. Irmãos, provavelmente, hoje a gente teve a oportunidade, assim que a gente levantou, de tomar um café, comer um pão. Amém? Depois, na hora do almoço, a gente teve a oportunidade de almoçar também, amém? E provavelmente, um pouquinho antes de vir para o culto, a gente teve a oportunidade de tomar um cafezinho também, amém? Agora eu te afirmo, o Senhor tem mandado maná do céu ainda, amém? Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Eu e você, meus amados irmãos, nós não somos qualquer um. Se eu pudesse pôr um tema aqui nessa palavra hoje, seria assim: você vale mais do que você imagina. Amém? O quão você é importante para Deus e para o seu próximo. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Amém? Se os irmãos puderem, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. Amém? A palavra de Deus diz assim: um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, amai também uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre tive isso no meu coração, e o Senhor confirmou isso, que sempre que eu pudesse eu ia repassar isso à igreja. Então o Senhor confirmou, e eu quero compartilhar um pedacinho da minha caminhada com os irmãos. Eu me lembro bem do primeiro dia em que eu passei por aquele portão ali. Primeiro dia em que eu e a minha esposa, a gente passou por aquele portão ali. A partir daquele dia, a minha vida começou a mudar. A minha vida começou a mudar a partir daquele dia. Por quê? Eu achava que a minha vida era uma vida certa, uma vida boa, uma vida tranquila, né? Eu tinha uma namorada linda, esposa agora, continua linda. A gente estava se preparando para casar na época. Eu estava construindo a minha casa, eu tinha um trabalho, um carro e amigos. Então, aos parâmetros do mundo, eu tinha uma vida boa. Eu tinha uma vida legal, tranquila, né? Mas quando eu entrei aqui, algumas atitudes das pessoas que aqui estavam começaram a me incomodar de forma boa. Eu comecei a ver algumas atitudes que em outros lugares eu não costumava ver. Eu não costumava presenciar esse tipo de atitude. Para começar, assim que eu entrei, tinha uns irmãos de terno, assim, uns homens de terno, estacionando meu carro. Eu falei, o negócio aqui é diferente. Guiando assim e tal, pode estacionar aqui e tal. Na maior alegria, sorrindo. E detalhe, irmãos, no dia de hoje, está chovendo, os irmãos pegam um guarda-chuva, vai lá na porta do carro e te traz aqui na porta. Eu falei, tá. Comecei a pisar macio, né? Falei, o negócio aqui é diferente. Eu pensei comigo, falei, poxa vida, que legal, né? Pessoal diferente. E quando eu entrei por aquela porta ali, do lado esquerdo de quem entra, estava ali o irmão Paulo Ferreira. O irmão Paulo, eu entrei, ele pegou na minha mão, ele olhou bem dentro do meu olho e falou assim para mim: a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Poxa vida, ali eu parei, respirei um pouquinho. Parecia que o irmão Paulo me conhecia desde pequeno. Parecia que ele sabia que eu ia estar ali naquela noite, só num aperto de mão.
um cumprimento, a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Falei, poxa vida, aqui tem alguma coisa diferente. Pensei comigo, né? E continuei. Aí vim, procurei um local para sentar, eu e a Karina, a minha sogra também, ela que convidou a gente para vir. Aí eu sentei, nisso que eu estava indo para sentar, os irmãos rindo para mim, me cumprimentando, aquela alegria toda. Eu falei, poxa vida, que festa que é essa que eu não estou sabendo? Pessoal diferente, né? Pessoal legal. Falei, beleza. Aí eu me sentei ali, ouvi o louvor, me apaixonei de cara, assim, ouvindo o louvor. Uma letra que exaltava um ser que eu ainda não conhecia. Mas eles cantavam numa alegria, numa força, numa verdade. Eu falei, poxa vida, para quem que estão cantando desse jeito? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, o irmão rindo, o outro chorando, mas de alegria. Aquela euforia, eu falei, que legal, que legal. Aí veio a palavra, falando umas verdades também que eu na época eu ainda não conhecia, mas eu sentia no meu coração que aquilo era uma verdade. Senti no meu coração que o pregador da noite aqui, ele estava falando a verdade, de uma coisa que eu ainda não conhecia. Para mim ainda era oculto, vamos dizer assim, né? Eu fiquei impactado com aquilo, irmãos. Fiquei impactado. Aí, tudo bem. Acabou o culto. Os irmãos vinham, cumprimentavam. Que bom que você veio, seja bem-vindo, volte, né, mais vezes e tal. Falei, poxa vida, que legal. Olha como que você é importante, irmão. Olha qual a importância, olha qual que é a tua importância. Como eu disse, eu e a Karina, a gente estava nos preparando para casar, na época, né? A gente estava nos preparando para casar. E eu lembro que o pastor, ele numa situação, ele falou para nós que não seria possível realizar o nosso casamento aqui. Na época era por vários motivos. Eu não era batizado, a gente não era membro, e tinha outras situações, né? Eu falei, beleza, tranquilo. A gente procura outro lugar e vamos embora, né? Vamos casar, o negócio é casar. E só que aí, depois, eu não me recordo se foi no mesmo dia ou se foi num outro culto, que a gente veio visitar umas 2, 3 vezes. Numa outra conversa, o pastor falou para mim com a Karina assim, filhos, eu vou fazer o casamento de vocês sim. Aí eu falei, uai, ele falou que não ia fazer, agora falou que vai fazer. Ele falou assim, porque o Espírito Santo falou que era para eu fazer. Eu não sabia quem que era o Espírito Santo. Mas eu falei, se o Espírito Santo falou, fechou. Nós estamos juntos, né? E tudo bem. Aí, irmãos, a partir desse momento, começou uma situação na minha vida que foi pregada aqui algum tempo atrás. Começou o meu processo de conversão. Meu processo de conversão. Olha a importância, irmão, vou sempre frisar isso. Olha a importância que você tem. Nesse processo do casamento, mas foram tantos cuidados, mas foram tantos mimos, foram tanta preocupação comigo e com a minha esposa, que até chegar o dia do casamento, parecia que eu já estava me sentindo parte daqui. Parecia que eu já fazia parte desse local. Parecia que vocês já eram a minha família. De tanto cuidado que vocês tiveram comigo e com a minha esposa. Eu falei, poxa vida, eu estou sem palavras para poder expressar isso que esses irmãos estão fazendo comigo. Eu comecei a pensar, porque assim, antes de me converter, eu sempre fui um cara bom, né? Sempre fui um cara legal, gente boa, vamos dizer assim. Mas eu parei, analisei bem, eu falei assim, eu quero ser igual a essas pessoas. Eu falei, eu quero ser igual a essas pessoas aqui, eu quero ser igual ao Mão Paulo, eu quero ser igual os irmãos que me conduziram ali no estacionamento, eu quero ser igual a esses irmãos aqui. Eu falei, eu quero ser igual. Eu quero seguir o que eles seguem, que eu não sei o que é ainda. Eu quero estar onde eles estão. Porque
eu enxerguei uma diferença aqui dentro, que lá fora eu não tinha. Lá fora eu não conseguia enxergar isso. Aqui dentro eu enxerguei, né? Eu pensei, essas pessoas, elas vêm me ajudar a troco de nada, sem querer receber nada, Irmãos, vocês, através de Deus, foram responsáveis por eu estar aqui hoje. Responsáveis por eu estar aqui, eu e a minha esposa estar aqui hoje. Eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque vocês praticaram o que está escrito aqui na palavra, em João, capítulo 13, 34, 35. Vocês não me desprezaram. Vocês me amaram. Vocês não deixaram eu ir embora sem amor. Vocês me amaram. E eu falei, poxa vida, que não dá para ser diferente agora. Não dá. Não dá para ser diferente. Eu tenho que me unir a esse povo. Eu tenho que fazer parte disso que eles fazem parte. Eu quero algo mais. O casamento, pastor, o casamento ele foi, como é que eu posso dizer? O casamento ele foi uma obediência à voz do Espírito. Porque amar é obedecer, né? Amar é ser obediente também, né? Os ensinamentos lá na salinha, Domingos, Judite, depois aqui na salinha, Pastorzão, Presbítero Reis, amar é ensinar, né? Vocês me ensinaram aquilo que eu estava com dúvida, aquilo que eu queria saber. Por que vocês eram desse jeito? Vocês me ensinaram. As palavras, recordo muito bem as palavras da irmã Sara e das meninas do cerimonial, falando, não, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo, vai ficar tudo bem. Elas entenderam o que é amar, elas cuidaram de mim, da minha esposa. Os músicos tocando aqui no dia da cerimônia, aquela alegria, a troco de nada, de uma pessoa que eles nem conheciam, eles entenderam que amar é se alegrar comigo, se alegraram comigo, se alegraram aqui comigo, e eu fui, poxa vida, só não chorei mas a esposa abriu a boca para chorar. O Bruno, eu me recordo do Bruno do Açaí. Ele falou, irmão, eu fiz um vídeo aqui do seu casamento. Está aqui. Aí depois ainda aconteceu, deu uma tempestade, queimou todo o aparelho dele que ele falou lá. Falou que salvou só um pedacinho do vídeo. Mas é o vídeo que eu tenho gravado do meu casamento. Simplesmente ele falou, eu gravei um vídeo, está aqui. Entendeu? Coisa que lá fora eu ia achar que tinha algum interesse por trás disso. E não tinha. Não tinha. Não tinha nenhum interesse por trás disso. Aliás, tinha um interesse por trás disso tudo. Me amar. Esse era o interesse que eu vi aqui. Esse foi o interesse. Vocês me amaram. O Beto Branco, cadê o Beto? O Beto ficou 1 hora esperando o carro buscar eu com a Karina ali. Hein, Fabiano? 1 hora. O Beto ficou ali, em pé. Eu aqui de terno, a Karina com vestido de noivo. Betão aqui. Obrigado, Beto. Amar é ser paciente. Amar é ter paciência nos momentos que a gente... O Betão ficou ali, eu achei que ele me bater. Mas o Beto, ele me amou aquele dia. Obrigado. Se eu fosse ficar aqui, irmão, falando de tudo que os irmãos fizeram, eu estourava o tempo, eu ficava aqui 2, 3 cultos, e não ia ser bastante para falar o que os irmãos fizeram por mim. E o que eu, através do Espírito Santo, eu venho falar para a igreja hoje? Ame, não deixe de amar os irmãos, independente de qualquer coisa. Não adianta subir aqui ser um bom pregador, vir aqui cantar, tocar. Eu posso ter todas as qualidades possíveis. Se eu não tiver amor, não vai adiantar. Se eu não saber que o meu irmão é mais importante do que eu,
não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai valer de nada, né? Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Prova de amor maior que essa não tem. Não existe, né? E o que Ele pede para nós? Ame. Chegou na fila, já pegou aquele tamanho daquela fila, e o seu último. Aí chega na tua vez, você olha, tem mais uns 3, você... Não, pode passar. Pode ir. Agora vai ser a tua vez. Mas você estava, não. Eu entendendo que na minha vez é a vez do outro, está tranquilo. Isso é amor. Eu lembro uma vez que o pastor Marcelo, ele falou uma coisa assim que muito ficou no meu coração. Ele falou que amor, ele não é um sentimento. Amor, ele é uma decisão. Eu decido amar, né? Amor, eu sinto de amar. Não, eu decido amar alguém, né? Eu decido amar o meu irmão. Por mais às vezes que aquele irmão amasse com a gente, mas não, eu decido amar ele. Então, amor é uma decisão. Quando você deixa, irmão, o Espírito Santo, ele conduzir a sua vida, te encher de amor, o seu sorriso, ele cura. O seu abraço, ele transforma. Ele pode transformar uma pessoa. O teu cuidado, ele renova uma pessoa. O teu cuidado, o teu carinho, a tua atenção, o teu aperto de mão, ele transforma a vida de uma pessoa. Transforma a vida de uma pessoa. Transforma. Por que transforma? Eu aqui, ó. Tem uma prova viva disso. Eu estou aqui hoje, falando com vocês. E eu não conhecia Jesus quando eu entrei naquela porta. Eu não sabia quem era Jesus. Não fazia ideia. Eu conhecia aquela imagem pregada na cruz. Jesus. É ele aí. Ele lá e eu cá. Eu não sabia. Por isso que eu falo, irmão, você pode ser responsável pela vida de alguém. Como eu disse, eu sou a prova viva disso. Eu e a minha esposa. Porque se vocês não tivessem cuidado de nós naquele dia, naquela noite que a gente entrou por ali, talvez hoje eu e ela, a gente não estaria aqui. Talvez hoje a gente estaria em outro canto, em outro lugar. Porque você é importante, você faz a diferença na vida das pessoas. Não pense você, eu só sento aqui, eu não toco, eu não canto, eu não mexo na mídia, eu não fico na porta. Engano seu. Se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus te escolheu. Você tem uma importância muito grande. Deus, ele pode simplesmente estar uma pessoa passando ali e trazer ela aqui dentro, e ele ouvir a palavra e aceitar Jesus. Pode. Deus é o dono de tudo. Pode fazer. Pode, mas Ele quer usar você. Ele quer me usar. Ele quer que as pessoas, através do amor que você pratica, enxergar Ele. Que foi aquilo que aconteceu comigo. Eu não sabia quem que era Deus. O pessoal falava, Deus é quem criou tudo. Beleza. Eu não conhecia o Deus das Escrituras. O Jesus das Escrituras, eu não conhecia. Fazia ideia quem que era. E nesse período também, irmão, desse processo de conversão, eu pude aprender muita coisa com os irmãos, muita coisa. E a melhor coisa que eu pude aprender é me doar pelo próximo, me doar, saber ouvir, saber entender a situação do irmão, saber que às vezes é a minha vez, mas eu vou recuar um passo, eu vou deixar o meu irmão ir, né? Eu vou deixar ele ir, eu posso ir depois, eu consigo ir depois. E ainda assim, se eu conseguir depois, tiver outra, é a vez dele, não a minha. Pode ir, porque Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Ele te dá todas as artimanhas para você
passar por situações. E você sabe disso. Prova disso que você está aqui hoje. Quantos problemas lá atrás você já enfrentou? Você já conseguiu vencer? Quantas situações você falou, essa eu não passo. Passou. Você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que fez e que faz parte da minha caminhada. Minha e da minha esposa. Antes disso tudo, eu não tinha ideia, conforme eu falei, do que era salvação. Hoje eu tenho a oportunidade do meu nome estar escrito no livro da vida. Olha, imaginou se você tivesse me desprezado ali, no estacionamento, naquela porta, aqui dentro? Talvez eu não ia saber o que era salvação, eu não ia ter ideia, John, o que é ser salvo. Hoje eu sei e creio que eu faço parte de uma igreja que Jesus vai vir e vai levar todo mundo aqui, ó. Ele vai levar, porque vocês praticaram o mandamento que Ele deixou, vocês me amaram, vocês não deixaram eu ao léu, como se fosse mais um, não, vocês me amaram. E outra coisa, irmão, eu sempre pensava, antes, bem lá atrás, o pessoal falava, esse pessoal quer alguma coisa em troca. Estão, né, me agradando demais. Nada. Aquilo que vocês receberam de graça, vocês me deram de graça. Louva a Deus pela vida dos irmãos, mesmo, louva a Deus. Eu pude entender uma coisa, eu nunca vi Cristo na minha frente, também acho que não suportaria, mas eu nunca vi, falar assim, esse Cristo está aqui, mas eu vi Cristo nas suas atitudes, eu vi Cristo no seu aperto de mão, eu vi Cristo no teu sorriso, eu vi Cristo no teu abraço, eu vi Cristo no teu cuidado. Para mim já foi bastante. Eu só não sabia quem era, mas vocês me mostraram do que Ele pode fazer na vida de um ser humano. Vocês me mostraram isso, do que Ele é, né? Antes eu conhecia Ele de ouvir falar, né? Como diz na palavra. Hoje eu conheço de caminhar com Ele, lado a lado, prosseguindo, né, para o alvo. Hoje eu estou com Ele e com vocês. Irmãos, esse foi um pequeno resumo da minha trajetória, da minha esposa, pelo que vocês, através de Deus, fizeram comigo, com ela também. Eu até anotei uma frase aqui, assim, obrigado, igreja, muito obrigado por me mostrar o que é amor e por me apresentar o meu Salvador, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso que eu queria passar para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.